Salve, salve galerinha! Estamos aqui para a leitura de mais uma newsletter, o Brasil Desvendado de Ciro Gomes. Lembrando sempre que é sempre importante financiar uma corrente de opinião independente. Então acesse www.cirogomes.com.br, vai lá e assine a sua newsletter, tá? Antes de começar a leitura, vamos falar do patrocinador do canal, patrocinador do nosso canal, COS TV, que dá essa moral para nós aí. Beleza? Patrocina aqui nosso canal. Então, se você já chegou aqui para ler a newsletter, a leitura completa vai estar lá na COS TV. Então, lá na minha COS TV. Então, vai lá, vou deixar o link aqui abaixo. Já chega se inscrevendo lá, dá essa moral para nós, tá bom? Então, aqui vai ficar só a primeira parte da leitura e lá na COS TV vai ficar a leitura completa, a primeira parte e a segunda parte. Beleza? Então, se você não quiser ver a primeira aqui e depois ir lá e colocar na segunda parte, já vai lá direto e já vê a segunda parte. Beleza? Vou deixar o link aqui abaixo, corre lá. Quando chegar, já faz seu cadastrinho lá, já me segue na COS TV, já deixa o likezinho lá no vídeo, deixa essa moral, tá bom? Pra mim lá. Beleza? A COS TV é mais ou menos como se fosse o YouTube aqui, a única diferença é que ela tem um sistema de pontuação, se você dá um like, se você comenta, se você compartilha o vídeo, engaja, vê vídeo todo dia, você vai ganhando algumas moedinhas. Depois, quando tiver com bastante moedinha, você pode distribuir essa moedinha para os seus produtores de conteúdo ou então converter essas moedinhas aí na blockchain. Beleza? Corre lá, vou deixar o link aqui abaixo. Partiu a leitura. Partiu. O Brasil Desvendado, por Ciro Gomes, número 39, segunda-feira, dia 8 de abril. Hoje é dia de pagar as contas, hein? Não se esqueçam, não se esqueçam. Cuidado. Editorial. É por amor à democracia e profundo respeito à magistratura como uma das mais nobres atividades humanas que escrevo este texto, pois sei que não funciona o Estado de Direito Democrático sem um judiciário severo, equilibrado e reconhecido amplamente como guardião das leis. Sem um judiciário invulnerável, que seja promotor da justiça, livre, portanto, das oscilações e humores da política, da prepotência dos poderosos e, mesmo, das vãs vaidades humanas. Infelizmente, aqui embaixo, onde vivo, a sensação crescente do povo não é essa. O extremismo ideológico que nos aparta em bandas cada vez mais inconciliáveis e odientas torna ainda mais grave e potencialmente deletéria a sensação de insegurança jurídica que se generaliza não só entre o povo mais simples, para quem a justiça tem uma cara horrenda de classe, mas também para investidores, tomadores de decisões na política e na administração pública. Nossa magistratura nacional precisa descer do seu pedestal majestático e, sem render-se a nenhuma onda de opinião pública ou publicada, não se confunda uma com a outra, dar tratos à necessidade inadiável de se reafirmar ao melhor respeito da nação. Com o devido respeito, sou advogado ativo e outrora professor de direito. Elenco aqui alguns episódios que em nada contribuem para a percepção correta da melhor linha de comportamento de importantes frações de nossas mais altas cortes. Comecei esse texto pensando em quanto inconveniente é a publicidade amplíssima dada a um encontro entre duas figuras públicas de grande notoriedade entre nós, um político réu e um ministro antigo. Antiguidade é posto na magistratura. No caso, Sérgio Moro e Gilmar Mendes. O primeiro está sendo julgado no TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O segundo pertence à Suprema Corte, onde, afinal, pode ser dita a última palavra em qualquer caso que ela julgue de sua competência. Sem qualquer desmentido, o inteiro teor da conversa foi publicado com requintes, eu diria, de crueldade. O primeiro personagem, de permanente triste lembrança, teria ido buscar uma conciliação com o segundo, que é escrito como um severo crítico da Operação Lava Jato. Que arrumação é essa, minha gente? Não sejamos ingênuos. Entre nós, atuantes no foro em geral, existe uma gíria que chamamos jocosamente de embargos auriculares, que vem a ser recurso informal à audiência física dos magistrados. Até aí, tudo muito bem, se o argumento for de base moral e legal pertinentes, e se tal prática não resvalar para a insolência, para uma promiscuidade ou para a pressão política. Como entre nós, brasileiros, sossego é palavra proibida, o episódio do dia nesta área é simplesmente uma aberração.
O playboy norte-americano Elon Musk, nem de longe flor que se cheire, ataca em... Nem de longe, flor que se cheire, ataca em seu ex, antigo Twitter, o ministro Alexandre de Moraes, a quem acusa de promover censura no Brasil. Só um bobão imagina que Elon Musk, que assumiu publicamente ter financiado um golpe de Estado na Bolívia, por exemplo, teria qualquer preocupação com a sanidade dos costumes políticos brasileiros. Acontece que é hiper exposição do ministro Alexandre de Moraes que dá ensejo a esse tipo de polêmica, para a qual, arrastado, responda ou não, um bom magistrado já sai perdendo. Isto pela simples razão de que a magistratura exige equidistância de partes, uma premissa sagrada de julgamentos justos. Vá ver se num país respeitável tal episódio aconteceria? Nunca. Por quê? Porque os colegiados se afirmam coletivamente. Não há decisões individuais e ou precárias. Não se põem punições antes do contraditório e da ampla defesa. Passemos adiante. É claro que o parlamento brasileiro está desafiado a inovar a legislação, para não adaptarmos a esse explosivo mundo, para nos adaptarmos a esse explosivo mundo digital com a produção de fake news turbinadas pela inteligência artificial e as deepfakes que podem, por exemplo, destruir reputações em poucas horas. Mas a minha sensação é de que, sendo esta prática absolutamente comum aos dois lados da tal polarização, as iniciativas até aqui só alcançam a direita golpista. Vem poupando totalmente a ação igualmente marginal e criminosa do lulopetismo, com o agravante de agora ser em boa parte paga com dinheiro público. Seria benevolência com o que poderíamos chamar, com amarga ironia, de fascismo do bem? De fake news democrática? Vale ressaltar que as iniciativas democráticas, muito populares entre nós, do ministro Alexandre de Moraes, são tomadas, em boa parte, no que já virou data máxima venha, outra aberração jurídica, e que está sendo chamada, a boca miúda, no jeito jurídico, de inquérito do fim do mundo. Ele nasceu no longínquo ano de 2019, quando o então presidente do STF, Dias Toffoli, mandou abrir um inquérito para apurar fake news contra os poderes constituídos. Não determinou a Polícia Federal, nem solicitou tal providência ao Ministério Público Federal. Exoticamente, nomeou na data o ministro Alexandre de Moraes para presidir o inquérito, dando interpretação para lá de elástica ao artigo do Regimento Interno do STF, que autoriza tal providência para promover inquéritos sobre fatos criminosos ocorridos na dependência da Corte. Por entender que a internet virtualiza, íntegra e corporifica também o ambiente, no caso as dependências da Corte, eis a razão a legitimar que o inquérito, que se tornou interminável até hoje, fosse tocado pelo STF. Enfim, os caras abriu o processo, resumindo aqui, né? O STF, Dias Toffoli abriu o processo e deixou o Xandão tocar esse processo, porque falou que eram os crimes cometidos na dependência do STF, como se fosse um rolê meio que administrativo, né? Porque falando que a internet também é uma coisa dentro do STF e tal, fez essa interpretação e abriu-se inquérito sobre isso. E está rolando até hoje, desde 2019. Os crimes, entendemos bem, foram de fato praticados. Seus responsáveis e mandantes precisam, obviamente, ser punidos. Lembramos, Damares Alves contratou sem concurso e pagou a militância, por exemplo, do terrorista Wellington Macedo, aquele que também ajudou a colocar bomba num caminhão estacionado no aeroporto de Brasília. A mesma Damares contratou sem concurso e pagou com dinheiro público a neonazi Sarah Winter, etc, etc. Mas o inquérito sem forma não é garantia de punição, como parecem crer os desavisados. Ele é o oposto, é garantia de nulidades e impunidade. Tá aí a Lava Jato de Moro, que não me deixa mentir. Lembramos que somente 5 longos anos depois, e após mais de 10 recursos recusados, a Suprema Corte Brasileira impediu o julgamento final, que condenaria ou proclamaria a inocência de Lula, preso em condenação de segunda instância, quando ainda restavam menos mais 2 graus de recurso. E isso que se deu tão tardiamente, amparou-se em um expediente formal óbvio desde sempre,
Curitiba não era o foro natural para hospedar outro tipo de inquérito do fim do mundo, com o juiz tarado por política tumultuando a vida nacional e garantindo, na verdade, a impunidade. Tantas nulidades produziu com sua banda de procuradores igualmente tarados por política, não só da organização criminosa em que induvidosamente se transformou a cúpula do lulopretismo, mas de toda a máfia de propina, do suborno e da corrupção ativa no mundo empresarial brasileiro. Minha atual preocupação é que fica o risco de que daqui a alguns meses ou anos, dependendo não das leis, mas apenas dos ventos da política ou da conveniência dos donos da grande mídia, Bolsonaro possa ser devolvido ao proscênio da vida brasileira, apesar de ser hoje inelegível. Voltando ao caso de Lula, entender a mesma corte que a prisão de réu condenado em segunda instância pode ser praticada e, pouco tempo depois, entender o oposto sem nenhuma mudança na legislação. É ruim, ruim demais, para o valor maior que defendo do respeito e amor que gostaríamos de ter à magistratura. Para citar outro julgamento de grande repercussão popular, entender a ideia de foro privilegiado, como chama o vulgo, ao foro por prerrogativa de função, numa hora em que a mídia está com os holofotes num caso rumoroso que é o assassinato da vereadora Marielle e de Anderson, seu motorista, também é muito ruim para o padrão de severidade, rigidez e equilíbrio que se espera. Enfim, é um apelo de amante frustrado que faço aos líderes formais e informais do nosso poder judiciário. Nós precisamos desesperadamente dos senhores e de, infelizmente, uma única senhora, de sua discrição, de sua severidade, de sua capacidade de afirmar autoridade moral para além da força, às vezes confundida com prepotência e ameaça. Protejam-se no colegiado, protejam sua autoridade pela evidência de que cada decisão é fruto de um debate lúcido e amadurecido de seu coletivo. Só assim serão verdadeiramente amados e respeitados por todos nós, e não por facções odientas que estão rachando nossa nação. O caso Avibraz, o crime de lesa pátria. Pessoal, segunda parte, vamos ver lá na COSA, hein? Corre lá se você estiver vendo no futuro. Quem está vendo a live vai continuar aqui comigo. Beleza? Corre lá, já chega, vou deixar o link aqui abaixo. Tem que ir pelo link aqui abaixo, tá bom? É nóis. Bora. O caso Avibraz, crime de lesa pátria. Era ainda o ano de 1961 e um grupo de jovens engenheiros recém-formados pelo ITA, pérola da Engenharia Nacional Brasileira, resolveu fundar uma empresa nacional no ramo da aeronáutica, espaço e complexo industrial da defesa. Nascia ali a Avibraz. Nos últimos 63 anos se transformou em um prodígio de engenharia com inúmeras conquistas tecnológicas na área de foguetes, motores, combustíveis, novos materiais de mísseis de médio alcance com precisão, com pouquíssimos rivais no mundo, de veículos blindados, moderníssimos drones, defesa antiaérea, entre outros. É uma empresa de defesa verticalizada, como raras há no mundo. Mas a democracia é fracassada e a esquerda picareta brasileira